Olá, sejam todos bem-vindos a esta palestra Best R Libraries for Machine Learning. Eu sou o Paulo Henrique, sou professor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Lavras. Bom, eu trouxe aqui para vocês, por meio dessa palestra, para trabalhar com vocês ou para abordar com vocês de forma bastante sucinta, quais são os principais pacotes que nós temos aí disponíveis no R para trabalhar com Machine Learning, ou os melhores pacotes aí que a gente pode utilizar nos problemas de Machine Learning. Existem inúmeros algoritmos de Machine Learning, e aí também a gente tem, para cada algoritmo aí, muitas vezes ele se aplica melhor a determinados tipos de problemas, tá? E com a área de Machine Learning é uma das áreas que tem mais crescido aí nos últimos anos, A gente tem que a Machine Learning é uma área dentro da inteligência artificial e Machine Learning busca, trabalhar basicamente com os dados e aprender, fazer com que a máquina, entre aspas, aprenda por meio de dados, Nós temos várias aplicações aí de Machine Learning, Entre elas aí temos a análise de risco de crédito, diagnósticos clínicos, médicos, por exemplo, às vezes tem um indivíduo com vários sintomas e baseado naqueles vários sintomas que ele tem, o médico ou os médicos aí, eles verificam, como se classifica, como pode ser classificado aquela doença ou aquela patologia que o indivíduo apresenta. É utilizado também na área de marketing, na área de crédito, principalmente fraude de cartão de crédito, spams, principalmente lá na década de 90, com o uso de detectar e-mails, se são spams ou não, sistemas de recomendação e por aí vai. Nós temos basicamente três tipos de aprendizado de máquinas. Aqui, basicamente, eu vou falar com vocês sobre o aprendizado supervisionado. Nós temos o aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, é fornecido para nós uma base de dados, e nessa base de dados é fornecido tanto as entradas quanto as saídas. O que são isso? Ou seja, por exemplo, é fornecido uma série de sintomas, resfriado, que o indivíduo está, dor no corpo, por exemplo, temperatura alta ou acima de determinado valor. E aí, logo após isso, é fornecida uma saída, que, ou seja, é a classificação, por exemplo, se aquele indivíduo, qual é o tipo de patologia que ele tem. Ele está gripado, aí ele está com pneumonia, ele está com isso, ele está com aquilo. Então, quer dizer, é conhecido tanto as entradas quanto as saídas. Já no aprendizado não supervisionado, a gente conhece somente os valores de entrada, a gente não sabe quais são os valores de saída. Temos também o aprendizado por reforço e tem também, a gente uma classe aí que é chamada de aprendizado semi-supervisionado, tá? Basicamente, então, nessa questão do aprendizado supervisionado, quando a gente trabalha com modelos aí preditivos, a gente precisa de uma base de dados. Nessa base de dados é fornecido um conjunto de observações, os valores de entrada, os valores de saída, E aí a gente tem, por exemplo, conforme os nossos valores de saída, eles são as saídas, elas são classificadas, elas são definidas como sendo categóricas. Se elas forem categóricas, a gente tem um clássico problema de classificação. Se elas forem numéricas, a gente tem problemas aí de regressão. E dentro de problemas de regressão, a gente tem inúmeros problemas aí, inúmeros tipos de regressão. Bom, na questão da análise preditiva, basicamente a gente precisa aí fazer a construção do nosso modelo, E aí, nessa construção do nosso modelo, basicamente a gente tem lá fornecido para o modelo, as entradas e as saídas, elas são conhecidas aí. E aí, nós dividimos essa nossa base de dados, em parte dela devido a um conjunto que é chamado de treinamento, e a outra parte é a parte chamada de dados de teste, ou conjunto de testes, tá? Então, a gente precisa conhecer isso aí. Muitas vezes a gente faz essa subdivisão aí na base de dados, em dados de teste e dados de treinamento, E baseado nisso a gente verifica, utiliza algum tipo de modelo, algum tipo de algoritmo lá de machine learning, tá?
Tem vários algoritmos aí que a gente pode utilizar de machine learning. Tem os clássicos modelos lá de regressão. A gente tem regressão tanto linear quanto modelos de regressão não lineares, né? Existe uma infinidade aí, né? Regressão logística, né? Regressão linear simples, modelos de regressão não linear e por aí vai. Árvores de decisão, né? Utilizado também principalmente para modelos de classificação, random forest, né? As florestas aleatórias aí, redes neurais artificiais, métodos probabilísticos, aí tem, por exemplo, Bayesianos, né? Aí tem o Naive Bayes, por exemplo, que é um dos métodos aí de classificação bastante utilizados, principalmente lá para classificar determinados e-mails, se eles podem ser classificados como spams ou não, né? O KNN, Support Vector Machine e por aí vai. Então tem uma infinidade disso aí, né? Uma infinidade de algoritmos. E aqui eu trago para vocês alguns dos principais pacotes, ou melhores pacotes que a gente pode utilizar em Machine Learning. Aí tem o Carrot, CA-Tools, né, Dplyr. Aqui, para cada um desses pacotes, né, com o slide que vocês vão receber, vocês podem clicar em cada um desses dos nomes, e aí você vai ser direcionado a algum link específico, né? Esses que estão em negrito aqui são pacotes que a gente usa basicamente em Machine Learning, e os que não estão, como por exemplo Dplyr aqui, muito utilizado na parte de manipulação de dados, né? Dentro daquele conjunto dos pacotes do Tidyverse, né? O ggplot2 para questão de visualização, porque para construir também modelos, né, fazer classificações, enfim, fazer qualquer tipo de predição, a gente precisa também fazer visualização desses dados, isso é importante. Tem o pacote Random Forest, né, o rpart, e a gente tem, então, esses são alguns dos principais pacotes, né, que a gente tem à nossa disposição, que a gente vai utilizar aqui. Claro, não são só esses pacotes, tem uma infinidade de outros pacotes também que são importantes, né, e que vocês podem utilizar em Machine Learning. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de aplicação, que é aquela famosa base de dados, que é o dataset do íris, né? Que é para classificar determinada planta em 4 tipos diferentes de espécies, baseado na largura e no comprimento da pétala, na largura e no comprimento da sépala. E aí, baseado, por exemplo, no valor daqui das larguras e comprimento de pétala e sépala, enfim, temos todos esses valores e tem a classe aqui, né, de saída, que é a íris setosa. Então, tem setosa, né, versicolor e virginica, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos fornecer para o nosso algoritmo de machine learning, né, por isso que é aprendizado supervisionado, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí, ao fornecer essa base de dados, né, nós vamos fornecer as entradas, né, que são basicamente esses larguras e comprimento tanto de pétalas e sépalas, e temos a classe de saída, tá? Então, por isso que isso é um exemplo de aprendizado supervisionado, tá? Bom, aí, agora nós temos o seguinte, né? Nós temos agora a aplicação aqui no R, que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Muitos dos detalhes dessa aplicação aqui do R, eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa, né? Porque o nosso tempo aqui é bastante curto, mas basicamente eu vou mostrar aqui um exemplo do dataset do íris. Esse dataset do íris, ele já está disponível lá no R, né? Então é só a gente colocar data íris, né? E a gente roda isso aí. E aí eu coloco aqui, por exemplo, a library dplyr, né? Essa aqui é interessante porque tem uma função que chama glimpse. E nessa função que chama glimpse, eu gosto de trabalhar com essa função porque ela vai me fornecer o número de colunas que eu tenho, o número de linhas, né? A largura e o comprimento da pétala e sépala, né? Aqui, e as espécies. Então, ele fala que são os doubles, né? Variáveis aqui numéricas, né? E aí a classe de saída são espécies, né? Que são classificadas aqui, é um factor, né? Virginica, setosa, virginica e versicolor, né? São as 3 classificações que a gente tem.
Então, qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte, você está andando lá, por exemplo, no campo, você pega uma dessas, e aí você mensura tanto a pétala, a sépala, a largura e o comprimento, e baseado nessas medidas, você vai passar isso para um software, né, aliás, para um algoritmo, né, que você implementou, e daí você vai chegar à classificação. Você vai classificar se ela é setosa, versicolor, virginica, né? Uma dessas três aí. É interessante também fazer um summary do conjunto desses dados, né? E aí nesse summary também a gente tem algumas informações interessantes, alguns resumos aí desse conjunto de observações, tá? Bom, aqui que é importante agora falar com vocês é que nós temos basicamente, né, o library aqui, CA Tools, ele vai dividir nossa base de dados tanto em conjunto, na função sample.split, né, na parte referente a dados, né, de treinamento e de teste. Então, por exemplo, eu coloco um set aqui, seed, né, se eu quiser reproduzir isso aqui, uma semente, né, faço a divisão, sample.split, o ratio aqui, eu coloquei 0,75, eu estou dividindo em 75% do meu conjunto, vai ser dividido em dados de treinamento e dados de teste. Então, eu coloco, faço isso aqui. Claro, perceba também que essa divisão aí, essa escolha é feita com base em um sorteio, é como se a gente sorteasse aí 75% dos nossos dados, nosso conjunto de dados, para ser conjunto de treinamento e para ser conjunto de teste. Aí eu vou passar aqui rapidamente para a gente trabalhar com árvore de decisão, por exemplo. A parte de árvore de decisão, um aprendizado supervisionado, muito utilizado em problemas de classificação. Aí tem toda uma teoria bastante interessante lá, que fala sobre essa questão. E aqui eu vou construir um classificador utilizando lá a library rpart, né? Aí a gente coloca aqui a nossa fórmula, basicamente o classificador, tudo eu vou estar chamando de classificador. Coloco a minha fórmula lá, no caso são as espécies, né? Porque a minha base de dados aqui é espécies, né? Em função de quem? Né? Espécies em função, esse tio aqui em função, ponto. Ponto, ou seja, em função da largura e do comprimento das sépalas, largura e comprimento das pétalas. Então, em vez de eu ficar escrevendo todas elas, eu posso, em função, ponto, tio, né? Meus dados de treinamento que eu vou estar utilizando aqui. Eu posso printar o classificador aqui. Muitas vezes é interessante a gente fazer a árvore. Só que usando a árvore desse pacote, eu não acho que ela fica tão interessante. Eu acho que ela fica muito interessante se a gente utilizar esse pacote aqui, o Pare Kit, né? Que ele fornece uma árvore de decisão bem mais interessante para nós, né? Então eu vou deixar aí para vocês reproduzirem essa árvore de decisão, tá bom? E é muito fácil de fazer a classificação. Então, se esse comprimento aqui no caso da pétala for menor do que 2,5, então isso, ou se for maior ou igual a 2,5, então aquilo, e assim por diante, tá? É importante também a gente fazer as, as predições e para verificarmos a questão lá para nós verificarmos lá a questão de quanto que nós acertamos com o nosso algoritmo. Então, você pode utilizar uma chamada matriz de confusão. Essa matriz de confusão é uma tabela, né, que permite a visualização visualização de um algoritmo de classificação. Ele permite, né, a verificar a qualidade desse algoritmo aí, né, o quanto que ele acertou ou errou. E aí eu vou usar o pacote caret e usar a função confuse matrix. E nessa ela tem vários pontos importantes, que é interessante depois vocês olharem. Mas aqui no caso da classificação é interessante a gente verificar a acurácia, que foi 0,97, ou praticamente 97,22%, tá? Então, quer dizer, quanto maior for esse valor, quanto mais próximo de 100%, mais próximo de 1, aqui nesse caso, melhor é a acurácia do seu modelo, ou mais bem ele classifica, né? Então, muitas vezes, você quer buscar trabalhar com aqueles modelos que classificam de uma forma melhor, que tem uma acurácia maior. Então, você sempre vai buscar aqueles modelos com uma acurácia maior. Não existe, né, você falar assim, sempre é o modelo de árvore de decisão melhor
ou random forest, ou assim por diante. Muitas vezes isso aí está relacionado com a natureza do problema, tá? E é interessante a gente também testar inúmeros algoritmos aí para a gente buscar aqueles algoritmos que possuem, né, a melhor acurácia, ou enfim, alguma outra medida interessante aí que você queira utilizar, né? Alguma métrica aí que você queira utilizar. Aí depois eu trago aqui o Random Force, né, que é usando o pacote Random Force. A ideia aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, eu vou rodar tudo isso aqui. Lembrando que o script ele é disponibilizado depois para vocês. E aí eu vou rodar ele. É interessante o Random Force você definir o número de árvores, né, uma floresta aleatória. Geralmente, eu coloquei aqui 30, né, mas você pode colocar 100, é interessante você testar mais. Então, por exemplo, testa 50, 100, enfim. Geralmente, vai chegar um determinado momento que se você aumentar esse número de árvores aí, não vai ter não vai ter muita diferença lá na acurácia do seu modelo, né? Aí a gente roda isso aí, e daí eu vou ver também a minha matriz de confusão, por meio a questão da acurácia. Nesse caso, pessoal, aqui foi interessante, praticamente ele acertou tudo, né? Teve uma acurácia de 100%, tá? O Random Force, tá bom? O que é interessante também nesse pacote aí, você verificar a importância das variáveis, né? Então, você faz um gráfico aqui, e nesse gráfico você verifica, né, utilizando alguma das medidas lá, qual é aquela variável, aquelas variáveis que possuem maior importância, ou ordem de importância aí, tá bom? É interessante você fazer isso. Muitas vezes, quando você tem várias variáveis, né, a gente trabalha também com a questão da redução da dimensionalidade. Então, aquelas variáveis que não têm muita importância, elas acabam sendo desconsideradas lá do nosso modelo. Você pode desconsiderar lá do seu algoritmo, tá bom? Aí depois eu tenho o KNN, né, que é ele é baseado na questão, é o algoritmo de distância, então você pode utilizar alguma métrica de distância, como a distância euclidiana, por exemplo, e parte do pressuposto de valores, quanto mais observações mais próximas entre si, são mais similares, e mais distantes são mais diferentes, né? São mais discrepantes, tá? Aqui eu fiz também esse algoritmo, e ele também, assim como o Random Forest, apresentou uma acurácia de 100%. Claro, essa base de dados do Iris, ela é uma base de dados relativamente pequena, né? Mas é interessante depois vocês testarem isso aí com outras bases de dados, principalmente para bases de dados maiores, tá? E é interessante também você utilizar o escalonamento. Aqui eu testei, não houve tanta diferença, até porque a acurácia foi 100%, né? Mas a gente utilizar a função scale lá para fazer o escalonamento, principalmente se você tiver muitas variáveis aí com várias medidas, né? Por exemplo, você tem lá quilogramas, metros e por aí vai. Então, de repente, é interessante você utilizar essa função scale ou fazer a normalização aí desses dados. Depois eu tenho lá aprendizado bayesiano. No caso, o aprendizado bayesiano, bem como o suporte vector machine, eu uso o pacote E1071, tá? Então, aqui está também para vocês reproduzirem. E aí a gente fornece para nós questões em probabilidade, e aí a matriz de confusão aqui foi 97%, né? Depois o suporte vector machine. É interessante na questão do suporte vector machine, tá? Vocês aí, utilizando o suporte vector machine, definir a questão da função kernel, né? Que é uma função bastante importante aí também, tá? E aí eu uso também a E1071, tá? E aí, olha que interessante, para o suporte vector machine, eu apresentei uma acurácia de quase 95%, tá? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Basicamente que eu tinha aqui para apresentar para vocês, né? E como considerações finais também, tem outros algoritmos também que eu apresento lá no ScriptUR como bônus, como por exemplo, redes neurais artificiais, tá? E também eu deixo como considerações finais para vocês pesquisarem sobre o H2O, né? O KernLab e também o MNet, né? Utilizado lá na questão de redes neurais artificiais, tá?
Então, todos aqui têm um link à disposição de vocês, tá bom? E, por último, encerrando aqui, eu gostaria de dizer para vocês que também temos lá o Radio, que é uma interface que a gente tem para Data Science, não só para Machine Learning, mas que a gente pode utilizar no R, e é muito utilizado, pode ser utilizado principalmente por indivíduos que não têm muita familiaridade lá com o software, tá bom? Deixo aqui para vocês algumas referências básicas aqui que vocês podem consultar. E aí, com o script do R, eu deixo também à disposição lá para vocês pesquisarem, enfim, para vocês verificarem lá. Enfim, qualquer questão, né? Qualquer dúvida também eu estou à disposição por meio do e-mail que eu deixei à disposição lá no início dessa apresentação. Muito obrigado e até logo.